Você sabia que o INSS pode reconhecer a existência de um acidente de trabalho, mesmo ninguém tendo emitido o comunicado de acidente de trabalho? Eu sou o Vander Medeiros, advogado e professor há mais de 20 anos. Uma situação como essa que eu estou mencionando para vocês acontece muito no caso das doenças ocupacionais. Naqueles casos em que o trabalhador tem uma doença e se discute se essa doença tem ligação com o trabalho ou não. Como eu já mencionei em vários vídeos anteriores, a obrigação de emitir o comunicado de acidente de trabalho é da empresa, do empregador. Mas nesses casos, o próprio empregador não reconhece a existência do acidente de trabalho. Não reconhece que aquela doença tenha ligação com o trabalho. Outros legitimados podem emitir a CAT. O trabalhador, seus familiares, o sindicato de classe que pertence àquele trabalhador, seu médico e outras autoridades. Mas vamos supor que ninguém emite o comunicado de acidente de trabalho. Ninguém pensa que aquela doença do trabalhador tenha ligação com o trabalho. E aí o trabalhador simplesmente está lá, está doente, pega o atestado médico, não consegue mais ficar mais de 15 dias afastado da empresa, tem que ficar mais de 15 dias, a empresa encaminha ele para o INSS. Ele chega no INSS e o perito do INSS olha para aquela doença dele e fala assim, o que você faz na empresa? Aí ele fala, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Aí o perito fala, eu, como perito do INSS, reconheço que essa sua doença tem ligação com o trabalho. Note que nessa hipótese, ninguém, nem o trabalhador, nem a empresa, nem seus familiares, nem o sindicato, nem o médico, nenhuma outra autoridade, ninguém emitiu o comunicado de acidente de trabalho. O perito do INSS de ofício, ele próprio foi lá e reconheceu que aquela doença era um acidente de trabalho por equiparação. Ela era decorrente do trabalho. Ele pode fazer isso pela análise do tipo de doença, pelo comportamento do trabalhador e o que ele faz na empresa, e ele pode se fazer isso também se socorrendo do chamado nexo técnico epidemiológico, que está previsto no artigo 21A da Lei 8.213 de 91 e regulado no anexo do Decreto 3.048. Nesse anexo tem lá uma tabela bem objetiva dizendo doença tal, atividade profissional tal. Se o trabalhador tem essa doença e exerce essa atividade, presume-se que essa doença é decorrente, tem nexo com essa atividade. Também é muito comum, aliás, o mais comum, quando ninguém emite a CAT, o mais comum do INSS reconhecer a doença ocupacional é nessa hipótese, é aplicando o nexo técnico epidemiológico. Numa situação como essa, quando isso acontecer, o trabalhador é pego de surpresa, a empresa é pega de surpresa. O trabalhador, a rigor, é um benefício, ser reconhecido como uma doença ocupacional, porque reconhece o acidente de trabalho por equiparação, e eu já falei nos vídeos anteriores, ele tem inúmeros benefícios de ordem jurídica e econômica em função disso. Já para a empresa, isso gera ônus de ordem jurídica e econômica. A empresa poderá propor um recurso administrativo com efeito suspensivo no prazo de 30 dias, e nesse recurso ela discutirá tudo que ela tenha de documentos e provas contra aquela consideração ou aplicação daquele nexo técnico epidemiológico, ou poderá exercer o direito de ação, que está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e propor uma ação para discutir que não se aplica, naquele caso, o nexo técnico epidemiológico para aquela hipótese, que não se aplica, não há doença ocupacional naquela circunstância. Se a empresa vencer a ação, ao final do processo, o INSS terá que corrigir o reconhecimento daquela doença ocupacional. Pergunto para vocês, já passaram por uma situação assim? Ou você, empresário, já passou por uma situação assim? Ninguém emitiu a CAT, chega lá o comunicado do INSS que o trabalhador está afastado por acidente de trabalho por equiparação? Deixa aqui no comentário deste vídeo o que aconteceu com você, as suas dúvidas. Me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.